segundo vídeo de geografia e história bíblica, falando sobre Jerusalém, né? E Jerusalém, nós vimos que foi a cidade de Davi, uma grande cidade, e também é aonde acaba trazendo uma habitação da glória de Deus mediante ali a construção do templo de Jerusalém, que se situava no Monte Moriá, que foi um monte que foi escolhido por Deus para que Abraão levasse Isaque para o sacrifício. Então, sobre aquele monte, acaba construindo o templo colossal, uma glória tremenda de ver aquele templo em cima do monte. Eu coloquei a maquete aqui, a foto, para que vocês possam ver, né, e ter esta certeza. As cidades e estradas da Terra Santa, né? As cidades e as estradas da Terra Santa. Quando nós falamos da Terra Santa, temos de remeter o nosso pensamento como ocorreu todo o fato da declaração da independência do Estado de Israel, que foi proclamado em 1948. Então, nesta data, nesse momento, a ONU se reúne, aonde teve na reunião a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, que vai declarar Israel até mesmo como membro oficial da ONU. Foi uma festa, o povo recebeu essa notícia com grande alegria, porque finalmente aquele povo tinha agora uma nação. E isso acaba cumprindo a profecia de Amós, capítulo de número 9, quando acaba falando que Deus estaria restaurando Israel por completo. Mas o que é uma cidade, né? A cidade, ou chamado também urbe, né, que também significa cidade, que vem de urbanização, melhor, a palavra urbanização vem de urbe, que é um local onde existem casas, vilas, estradas, é um local urbanizado. Então esse local acaba se chamando de cidade. E em Israel existem algumas cidades principais. Eu vou dizer o nome de 3 dessas cidades principais, que é Jerusalém, Tel Aviv e Haifa. Essas 3 cidades são as 3 cidades principais em Jerusalém, em Israel, que são cidades onde tem um fluxo maior de pessoas. A cidade de Jericó. A cidade de Jericó, na Bíblia, também é conhecida como cidade das palmeiras, pelas grandes quantidades de palmeiras que tem naquele local. É uma cidade que fica próxima, né, da antiga cidade da Judéia, que tem a margem do Rio Jordão, aonde acaba sendo aproximadamente uns 8 quilômetros da costa setentrional do Mar Morto, e fica a 27 quilômetros de Jerusalém. Uma outra cidade que o livro fala é a cidade de Belém, em hebraico Betlém. Betlém é conhecida também como a cidade de Davi, porque é onde Davi foi coroado. E Betlém, a cidade do pão, ela acaba sendo chamada dessa forma, né, pela fabricação de pães que tinham naquela cidade. É por isso que Jesus Cristo, ele fala que ele é o pão descido dos céus. Ou seja, ele estava passando por Belém, Betlém, ali era uma cidade de fazer pães, e ele acaba citando desta maneira. Betânia, que é uma palavra grega, Betânia, né?
ela em hebraico é Bet Niá, que tem uma pequena contração, que a sua tradução hoje seria aproximadamente casa de Ananias. Todavia, muitos judeus acabam falando que essa tradução está errada, que seria casa dos figos verdes. Por isso que o livro ele vai trazer Betânia, a casa dos figos, né? Que é um local que é bem conhecido nas escrituras sagradas, que é a habitação, que foi a habitação de Marta, Maria e do seu irmão Lázaro. Betel, né, casa de Deus, Betel, casa de Deus, lugar ou cidade da habitação de Deus, traz o sentido onde Deus ali mora. No tempo do profeta Eliseu, havia uma comunidade de profetas que habitavam naquela região. Por isso, talvez, que esse nome acaba sendo colocado na cidade, o local da habitação de Deus, ou o local ou a casa onde Deus habita. Cesareia, a cidade dos imperadores, o nome grego é Paralius Caesareia, né? Que em latim seria Cesareia Maritima, que é chamado Cesareia Palestina, que é uma antiga cidade de portuária, né? Construída por Herodes o Grande, aproximadamente em 25 a 13 a.C., e ela fica nas costas do mar Mediterrâneo. Ela também é chamada de lugar, né, dos imperadores, acaba recebendo até esse nome em latim, Cesareia Marítima, porque ela recebe os imperadores que vinham em direção àquele local, atracavam naquele local ali para poder chegar até a Palestina de uma forma geral. Emaús, que é a cidade do inefável encontro de Jesus Cristo com os 2 discípulos na beira do caminho, e ali ele tem um encontro com os discípulos, que é a cidade de Emaús. Emaús, provavelmente, o seu significado é riacho quente, talvez devido a alguma água termal naquela região, não se tem uma grande explicação. Ela fica a 11 quilômetros da Jerusalém moderna, e ela está descrita na Bíblia lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 até o 35, quando fala desse encontro. O outro seria Hebron, que é onde Davi foi coroado. A cidade de Hebron é uma cidade da Palestina, da Cisjordânia, então ela não é uma cidade de Israel atualmente, ela faz parte da Palestina, que fica após Gaza, né, que é a faixa. Ela tem uma população aproximadamente de mais de 215 mil pessoas, aonde 500 a 850 colonos judeus habitam naquela região. E ali tem até uma certa briga, uma certa discórdia entre judeus e muçulmanos por causa da terra que ali foi tomada naquele local. Ali tem, né, alguns patriarcas também judeus que foram enterrados naquele local. Jope é uma outra cidade, que fala uma cidade de tradição portuária. Hoje o nome da cidade mudou, é Jafá ou Jafa, que que traz uma parte muito importante
do transporte marítimo, e ela foi anexada hoje a Tel Aviv. Desde 1950 elas formam uma só cidade. Ela é importantíssima no cristianismo, ela está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 e 42, que acaba trazendo as assistências sociais que Tabita fazia, e Dorcas, que é onde traz a sua ressurreição ali pelo apóstolo Pedro. Então, terminando o segundo vídeo, estaremos direcionando para o terceiro.